muito importante a gente falar sobre esse assunto, ainda mais que estamos repercutindo casos de feminicídio, infelizmente, e o sistema de saúde acaba sendo também uma porta de entrada e até uma ferramenta para que essas mulheres possam buscar algum tipo de auxílio. Eu fui conhecer a Sala Elza Soares, que é uma sala que foi implantada em março desse ano dentro do Hospital Cristo Redentor, aqui na Zona Norte de Porto Alegre, e faz parte de uma rede que eles chamam de Rede GHC de Assistência Humanizada a Mulheres em Situação de Violência. Por que veio essa ideia que está em implantação há 5 meses, portanto? Porque às vezes a vítima chega no hospital e ela precisa de atendimento, mas ela não se sente pronta para falar ali na triagem que ela sofreu uma violência. Ou às vezes o próprio agressor está ali na sala de espera aguardando ela sair e ela fica com medo e não sabe como que vai sair daquela situação. E também tem nome para esse problema, a revitimização. É quando ela se torna vítima da violência em si e também vítima na hora de ser atendida. Porque a gente fica... Eu vou dar meu depoimento pessoal, né? Vocês são meus amigos, você sabe. Mas todas as vezes que eu sofri algum tipo de agressão, né? De violência, a gente fica com muita vergonha. A gente se sente mal. A gente até demora para entender. Cara, foi uma violência. E aí... E eu, né, que me considero uma pessoa esclarecida e tal. Imagina uma pessoa que tá num contexto de ter tomado uma bufetada, entendeu? E daí como é que ela vai lá? Esse tipo de ação e de estratégia, ela é muito acertada. E a imagem estava aparecendo na nossa live, é uma sala já de alguém que apanhou. Né? Elza Soares. A pessoa está indo procurar um sistema de saúde porque apanhou. Exato. E o nome Elza Soares é muito simbólico, muito. Né? Porque a Elza, para quem não conhece, a cantora falecida em 2022, ela sofreu violência doméstica, né? Do relacionamento que ela teve de 16 anos com o ídolo do futebol, Mané Garrincha. E ela se tornou um símbolo, as músicas dela falam sobre isso, tanto que existe ali na sala, quem está nos acompanhando na live, é uma frase que é um verso de uma música da Elza, que é minha voz, eu uso para dizer o que se cala, ou seja, é para mostrar que aquele espaço ali é um espaço seguro que essa vítima pode ser acolhida. Isso rompe, né? Quando eu fui visitar ali, rompe muito com aquele ambiente do hospital, porque a gente vai caminhando pelos corredores, é aquele tom mais sóbrio, branco, frio, e tu entra dentro da sala, já tem esse tom mais roxo, é um ambiente mais acolhedor, tem poltronas. E bonito, né? Bonito, olha a imagem da Elza, muito bonito, né? Com a imagem da Elza pintada. E eu conversei com a assistente social. Ele é muito visitado? Então, é isso que vamos trazer os dados, né? Eu conversei com a assistente social Débora Abel, que é a coordenadora da Sala Elza Soares, e até queria te complementar, Kelly, que ela disse, quando a pessoa vai e aceita buscar ajuda, porque eles fazem um sistema de busca ativa, então eles olham todas as unidades do sistema, do Grupo Hospitalar Conceição, e fazem uma triagem, vendo, essas mulheres sofreram algum tipo de violência, vamos entrar em contato e vamos oferecer o serviço. E aí o Cristo Redentor, ele é o mais procurado, 66% dessas mulheres que tiveram algum registro de violência dentro da rede deles busca o Cristo. Por quê? Porque é trauma. É quando tu quebra um braço, ou ferimento de arma, queimadura. Né? Pra trauma. É o pronto-socorro, né? Então, os ferimentos mais graves, 66%. Então, em 5 meses de implantação desse projeto, eles atenderam... o sistema registrou 331 mulheres vítimas de algum tipo de violência. 66%, portanto, 219 foram atendidas no Cristo, e o Cristo, então, é só violência física, algum tipo de violência física. 53% dessas 219 foram vítimas de violência doméstica. E aí, aqui que está a questão. Dessas 331 que eles conseguiram mapear, 80 aceitaram ser acompanhadas pelo projeto. Então, isso representa 24%. Ainda é baixo. Ainda é baixo. Só que tem uma outra questão. 104, 31% dizem que já são acompanhadas por algum outro serviço de assistência. Então, ok, temos 24% sendo atendidas na sala, 104, que é 31%, atendida por um outro serviço. E aí temos 44% que entram não aceitaram ajuda ou não compareceram aos agendamentos. Isso dá um total de 106 mulheres, 32%. E 41 vítimas, 12%, que não foram localizadas. Daí pode ser um problema de cadastro, que na hora de cadastrar ali o funcionário não estava bem habilitado e não registrou certo, ou a própria vítima que deu algum telefone para que ela não fosse contatada. Então, 44% pode
ser que não estejam acompanhadas de alguma forma. Deixa eu trazer uma... Que tem de formação nas entrelinhas, né? Muita coisa. O mundo nas e em entrelinhas 5 meses, né? Isso é um serviço que eles querem aprimorar cada vez mais. Eles estão qualificando, inclusive, os funcionários para que eles saibam como abordar, saibam como contatar, porque essa sala está ali à disposição, então elas não entram imediatamente em contato, né? E até eu vou recuperar uma fala que a Débora Bel, que é assistente social, fala. Eles não podem fazer aquilo imediatamente, a pessoa está ali sendo atendida, está vivendo o trauma. Vem aqui na sala conversar, vem falar sobre isso. A pessoa está absorvendo aquilo, né? Mas ao mesmo tempo tu não pode deixar muito tempo passar, porque eles viram isso na experiência. Em março, quando eles inauguraram no final de março, demorou um pouco para contatar algumas vítimas e aí isso já se perdeu. A Débora explica um pouquinho. Mas a gente também não pode deixar muito tempo passar. Porque a gente teve essa experiência em março, como a gente estava organizando o evento de inauguração, tudo, a gente não chamou de imediato, a gente demorou muito para chamar. A gente teve um alto número de negativos. Então a gente sabe que não pode ser um dia e também não pode demorar muito. E eu fui até a sala e consegui ter a oportunidade de conversar com uma das pacientes que estava sendo acompanhada. E isso é muito difícil, assim, de tu ouvir uma jovem, mais nova que eu tenho 31 anos, era uma jovem mais nova do que eu, com um filho pequeno, e ela contando como que ela está sendo acompanhada pelo sistema. Ela disse que relutou, que eles ligaram, fizeram o contato, eles fazem contato pelo WhatsApp, eles evitam ligar até para ter uma certa descrição. Não tem nada que deixe muito evidente que é um serviço, né? Eles colocam como se fosse o hospital falando com a pessoa para confirmar algumas informações. E aí essa moça, que a gente, na matéria até eu chamo ela de Elza, a gente mudou o nome, né? E fizemos para preservar. E alteramos a voz dela e ela tá contando como que o sistema ajudou ela até com relação ao filho dela, porque ela estava com medo, estava recebendo ameaças do marido e o menino ainda estava na escola e ela ainda não tinha conseguido uma medida que protegesse esse menino, então o pai podia ir buscá-lo a qualquer momento. Vamos ouvir um pouquinho. Pesadelo. Daí teve um dia que o meu ex-marido, no caso, me mandou várias mensagens, ligações. E é na hora do desespero, sabe o que vai ser? Eu mandei o WhatsApp ali pra elas. Aí até para as duas me responderam, até eu acho. E eu ainda pedi desculpa, mas é que eu não sei o que eu faço, eu tô nervosa, minha cabeça tocava não sei o quê. Elas, não, calma, daí me deram o telefone ali da Patrulha Maria da Penha, me orientaram, faço boletim online, se não puder ir no palácio, vai no palácio. Aí eu tava com muito medo por causa do meu filho. E o meu medo, pelas mensagens dele, parecia... Ele estava me ameaçando. E o meu medo que parecia pra mim, se ele pegasse o menino, podia fazer mal alguma coisa pra me ferir. Pra ferir ela, ele machucaria o menino. Tu tá entendendo? Então a rede também tem um contato com a Defensoria Pública do Estado e através desse contato eles conseguiram uma medida extensiva para o filho dela, para que ele ficasse protegido com ela e não tivesse ainda um contato com o pai. Mas mesmo assim ela contando e me mostrando assim os áudios das ameaças, da chantagem emocional que esse homem faz, tentando botar ela como se ela fosse a vilã da história, como se ela estivesse colocando o filho contra eles. Então ela sofreu agressão, disse que levou um soco na cara, fez o boletim de ocorrência, estava grávida quando sofreu a agressão também. E, ao mesmo tempo, toda essa violência psicológica que existe por trás disso. Porque ela já saiu de casa, ela já está afastada desse agressor, mas, ao mesmo tempo, esse contato que permanece. Por isso que o sistema ajuda, que ela vai lá com os agendamentos e vai conversando com a assistente social, com a psicóloga, tudo. Então... E o agressor, eu falo isso, eu repito, eu fico rouca de tanto falar. Ele, primeiro, não é exclusivo de classe pobre, né? De região vulnerável. É o presidente da Argentina. É o presidente da Argentina que está aqui no Brasil se defendendo. Ex-presidente. Mas, tipo, na época ele era presidente. Na época ele era o presidente de uma nação. Ele era o cara que definia as políticas públicas de uma nação. Ele estava violentando a mulher dele. E jogadores de futebol, e, enfim, né? Jogador de seleção brasileira. É marido de apresentadora de TV. Exato. Não é uma coisa que tu diz que é da classe pobre, que está afastada de nós e que é uma chaga parte, né? Que vai... Não tem classe social, cor, não tem raça. Não tem. É por isso que eu falo, assim, né? E sou chata e insistente, que assim, ó, para além do trabalho de aspecto de segurança pública... De polícia. Isso, perfeito. De polícia. Se não tiver uma mudança comportamental... Quer ver uma mudança comportamental que aconteceu? Cinto de segurança. Antes, a gente não usava o cinto. A gente achava até que ia arrumar a roupa, negócio. Mudou. Hoje, se alguém não entra no... A mudança envolveu os fabricantes de carro, que tem um botão, tem um barulho que apita tanto no teu ouvido que tu bota o cinto, porque o troço vai ficar apitando. É uma mudança que exige uma questão social, cultural, uma transformação, que as empresas vão ter que se envolver.
Porque as federações vão ter que se envolver. Mas não sabe, basta Kelly, só esse que aspecto policial. Pra gente até trazer... Eu trouxe um outro trecho que é muito significativo, que tu fala dessa mudança de postura. As novas gerações trazem uma esperança para isso, porque a Débora trouxe um caso, eles distribuem cartilhas sobre o serviço nas unidades de saúde que são vinculadas ao sistema do Conceição, para que as mulheres tenham conhecimento. Essa vítima que a gente entrevistou, ela foi encaminhada pela unidade de saúde para o sistema, né, para essa rede de proteção. E aí ela contou o caso de uma mulher que chegou até elas porque o filhinho de 8 anos viu a cartilha que dizia se você passa por isso, você pode estar sendo vítima de violência. Então ela conta esse caso. É aí. É um caso que... Vamos ouvir. Ela tem a voz? Tem. Tem um caso aqui que a gente está atendendo ainda, que é bem recente, que o filho de 8 anos foi com ela ao posto de saúde e ele viu aquela cartilhazinha branca ali, sabe? E ele entregou para a mãe, dizendo: mãe, acho que isso é para ti. E aí, quando ela leu, que ela se deu conta que ela estava sofrendo violência. Ela não se dava conta. Ela era tão cerceada, assim, psicologicamente por ele, que ela não se dava conta. E, bom, quando aí lá no posto encaminharam para nós, aí aqui ela se abriu, ela contou tudo, realmente ela não tinha se dado conta. Então, tu vê, assim, às vezes a violência, ela tá tão enraizada, ela tá tão presente no cotidiano da mulher, que ela nem percebe. É uma cartilha pequena, branca, assim, que diz se ele pega o seu celular, se ele não deixa você sair com tal roupa, coisas que talvez para uma mulher seja, ele é só ciumento, né? Não é a agressão física, mas né? é uma coisa Isso me lembrou, desculpa, Potter, recentemente eu estava conversando com um delegado que certamente vocês conhecem, ele me contou um caso em Lindolfo Collor, em que uma policial civil foi a uma escola dar uma palestra, Potter, para as pessoas, para os meninos e para as meninas, para as crianças que estavam lá, sobre violência doméstica, sobre feminicídio e tal. Quando termina a palestra, em Lindolfo Collor, 3 meninas vão falar com ela no final, dizendo que ou sofreram abusos elas próprias, ou estão vendo suas familiares, mãe ou avó, sofrendo algo parecido. 3 meninas. Então, é muito importante porque tem relação com aquilo que tu estava dizendo, Kelly, antes, que a mulher, em alguns momentos, por uma questão cultural, enfim, ela nem sempre sabe, e isso não se limita só à mulher mais velha que está sofrendo necessariamente a violência, mas a criança também não entende muito bem sempre quais são os sinais de que tem uma violência ocorrendo. Porque a violência, ela não é necessariamente física, né? Então tem aquilo... A Kathleen deve ter ouvido vários relatos assim, o cara chama a mulher de vagabunda, chama de não sei o quê, aí pega o celular, como tu disseste, quebra o celular porque tá com ciúme, né? Então tudo isso são escaladas que aos poucos, infelizmente, podem chegar a uma tragédia que é o feminicídio. O feminicídio nunca ocorre de uma hora para outra, né, Kathleen? É uma sempre construção. tem essa escalada, enfim. Então é interessante isso que tu tá dizendo, porque é fundamental, e o que a Kelly bate muito nessa tecla, que a gente tem essa cultura e entenda, e as novas gerações de fato são importantes para isso, que eu tenho um sinal aqui de que eu tô sofrendo, ou de que a minha mãe ou a minha avó estão sofrendo uma violência. Ou pra viveram assim, isso poder gerações, essa né, lógica da violência PG? o quanto antes. Assistiram a mãe apanhar, a avó apanhar, assistiram isso. as mães, passaram por isso e naturalizam, né? Então isso precisa se romper. Que bom que as escolas estão trazendo isso e as crianças estão começando a ter mais consciência, Exato. né? Eu acompanho muito esse tipo de assunto e muitas escolas trabalham essa questão da violência e os filhos vão falar com os pais, os filhos ajudam essas mães a se empoderarem. Não podemos deixar de dar o serviço, né? Sim. Que casos de violência podem ser denunciados pelo Disque Denúncia, telefone 181, em caso de emergência 190 da Brigada Militar. Tem os centros de referência à mulher, as delegacias especializadas. Lá em GZH, inclusive, já temos a matéria sobre esse assunto. Quem quiser conhecer mais sobre a sala Elza Soares, pode acessar lá e também tem os canais de denúncia. Tudo gratuito, né, nesse serviço? Sim, faz parte do SUS, né? Só tem que ser dentro do sistema do Conceição. Então, se vai para unidade de saúde, tem que ser a unidade de saúde que é do sistema do Grupo Hospitalar Conceição, ou entra pelo Cristo, pelo Fêmina, pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição. É mais ali pro pessoal voltado da Zona Norte, né? Mas que seja de inspiração. Sem dúvida. Né? Para que outros órgãos, prefeitura, estado, enfim, possam implantar um projeto como esse e mais mulheres se sintam encorajadas a buscar esse auxílio.